Estamos de volta para encerrar as nossas considerações essa semana. A gente ainda tem um tema bem importante, bacana para conversar nesse momento. Mas antes disso, fica com o vídeo do Ponto de Referência e a gente já volta para ouvir a música de Wesley Fonseca. Como um Deus de amor e misericórdia e que entende nossas limitações, ao longo da Bíblia, ele usa diversos simbolismos e imagens para apontar e revelar as verdades maiores. A igreja não se trata de paredes, tijolos e muito menos de placa com um nome chamativo, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Deus sempre teve um povo na terra. Um povo que, ao contrário do mundo, permanecia firme nos caminhos do Senhor. Um povo que fez aliança para representar amor, misericórdia e justiça de Deus ao mundo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Não porque mereçamos, nenhum povo ou nação merece, mas pela graça de Deus somos eleitos e salvos. Somos parte da igreja, que é a família de Deus. Não só porque temos um ancestral comum, Adão, mas principalmente porque através de Jesus, o segundo Adão, e a graça da salvação que recebemos, somos unidos pelo seu sangue. Essa igreja é uma casa feita de pedras, eu e você, que sozinhas não tem nenhum valor, mas que quando juntas e com alicerce na firme pedra angular, que é Cristo, formamos uma muralha que nenhum poder do maligno pode derrubar. Nosso próprio corpo é comparado ao santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Mas diferente do que se acredita, o texto de Paulo não está falando de um corpo físico e da necessidade de se cuidar dele, apesar de ser algo muito importante e destacado nas Escrituras. O texto se refere ao corpo plural, referindo-se a muitas pessoas, no sentido que somente juntas poderemos ser morada do Espírito Santo e santuário de Deus. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Como a unidade do corpo é composta por muitos membros com funções e responsabilidades distintas, assim a igreja como corpo de Cristo e seus membros como diferentes dons que o Espírito nos concede. Apesar das diferenças, somos todos um em Cristo. Cristo é o bom pastor que nos guia, suas ovelhas, para um lugar seguro. Essa analogia em nossa sociedade talvez seja difícil de obter o real significado, mas para a época era muito clara. A ovelha é um animal inofensivo, indefeso e ingênuo, assim como nós somos em relação ao pecado e ao mal desse mundo. O pastor precisa de cuidados intensos para que nenhuma ovelha se perca, estando sempre perto, assim como Deus em seu infinito cuidado e amor por nós. Ouvir e reconhecer a voz do pastor é essencial para a nossa unidade e segurança. Mas para ouvir e reconhecer essa voz, precisamos de um relacionamento de submissão e atender com obediência ao seu chamado. Que a paz seja convosco. De volta, nós vamos agora ouvir Wesley Fonseca. Qual que escolheu para hoje? Hoje vai ser a música Irresistível. Ok. Que é um amor de Deus tão grande que acaba constrangendo a gente, que não tem como a gente não fazer nada quando recebe esse amor. Amém. Que Deus seja louvado. Tudo que você faz e fez, como prova desse amor. Eu já fiz versos, já fiz fotos, fiz promessas, mas não posso mais brincar de amar. Eu não pude resistir, seu amor me eu não estaria mais aqui, sem limite, sem vergonha. Eu tomo posse desse amor que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Antes que houvesse o sol e a lua, antes que o homem conhecesse a sua alma gêmea, já existiu amor.
esse amor desceu, e esse amor venceu, e hoje vive em mim, eu sou livre, porque Ele amou, e eu não pude resistir, seu amor me cercou, e se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui, sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor, que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Seu amor me cercou, e se não fosse tanto amor, eu não estaria mais aqui, sem limite, sem vergonha, eu tomo posse desse amor, que insiste, que persegue, que se entrega pra morrer. Ter canções pra agradecer tudo que você faz e fez, como prova desse amor. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, viu, Wesley? Esse amor é a motivação da existência dessa comunidade, essa igreja, como a gente já tem falado sobre isso. Essa comunidade sobre a qual nós estamos falando é uma comunidade que existe para amar em nome de Deus e para, através dessas relações pautadas por amor, revelar o amor de Deus. A gente tem uma figura presente, e a gente já falou sobre ela em outro momento, que é a imagem do corpo de Cristo, que Paulo traz essa imagem para dizer à igreja, olha, vocês são o corpo de Cristo. Ele deu dons, ele fez, e a gente já falou um pouquinho sobre isso. É correto eu dizer que a unidade da igreja, que existe a unidade da igreja, a unidade da comunidade, a unidade do corpo de Cristo? Essa unidade é possível apesar das diversidades? Essa frase está correta? Você dizer, não, a igreja ela é unida apesar da diversidade que existe. Está correta essa frase? Nossa, que convidado rebelde, né? Estou brincando também. Assim. Mas não está. Por que não? Porque em 1 Coríntios 12 mesmo, que era o texto que a gente estava lendo, Paulo fala o seguinte, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E essas formas de atuação continuam sendo super diversas, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Daí no verso 7 ele fala o seguinte, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, se todo mundo tivesse o mesmo dom, a igreja nunca cresceria. Se nós fôssemos uniformes, não existiriam discussões e pessoas rebeldes, digamos assim, para procurar mais a palavra e para cavar, assim, digamos, as verdades de Deus e também para se relacionar com as outras pessoas de modos diferentes. Porque nós não somos iguais. Esse é um fato. Então, Deus também não quer que a igreja seja composta apenas de pessoas iguaizinhas. Então, como é que ficaria essa frase, então? A igreja é unida a despeito da diversidade. Como é que você trocaria e mudaria esse enunciado? A igreja é unida por causa da diversidade. A diversidade nos faz um no corpo de Cristo. Principalmente quando a gente pensa que a diversidade faz com que eu precise de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim, como diríamos. Amém. Amém. Mas, quando a gente pensa sobre isso, pensar na diversidade, hoje, a nossa maneira de funcionar, das comunidades de uma forma geral, é muito fácil as comunidades, até mesmo para reforçar essa vida em comunidade, ela convidar as pessoas que estão chegando para, não convidar, mas diminuir esses elementos de diversidade. Como é que a gente alia isso? Como é que a gente faz com que a pessoa, como é que a gente se torna parte de uma comunidade, mas ainda assim alimenta elementos de diversidade? Por que fazer isso? Como é que a gente consegue aliar isso? Seremos um,
mas a gente precisa manter a diversidade, a gente precisa preservar as diversidades. E que tipo de diversidade precisa ser preservada também é outra coisa importante. A gente não pode confundir, como já foi dito aqui, eu acho que, não sei se em outro bloco, em outro programa, não pode confundir unidade com uniformidade, né? Para existir unidade, precisa da diversidade, precisa de vários tipos de pessoas, vários pensamentos, vários dons, talentos, ministérios. A gente precisa construir esse corpo, essa casa de Cristo, com diversidade, porque Deus é um Deus diverso, né? E, infelizmente, às vezes quando a gente traz alguém para a nossa família, para a família de Deus, a gente quer moldar essa pessoa para que ela seja igual a quem já está aqui dentro, né? Infelizmente, assim, que a gente às vezes acha que tem que ser todo mundo igual. Não, todo mundo tem que se vestir assim, tem que ter esse dom especificamente, tem que pensar desse jeito. Eu não consigo imaginar um céu assim. A gente às vezes vê esses grandes festivais, né, como as Olimpíadas, as aberturas dos Jogos Olímpicos, que tem aquela diversidade enorme de etnias e tal. E é muito bonito isso, é uma festa muito linda, né? Mostra como Deus é diverso e como Deus é criativo, né? Senão Deus teria criado todo mundo com a mesma cor, com o mesmo tipo de cabelo, com o mesmo tipo de pensamento, cultura. E lá no céu eu penso que vai ser uma grande festa com todo mundo diverso, né? Mas pensando na diversidade dentro da unidade, essa questão de a gente ter múltiplas possibilidades de adoração a Deus e também de levar o evangelho adiante, né? Porque se as pessoas são diversas lá fora, a gente precisa ser diverso também para alcançar essas pessoas, né? Ter diversidade no nosso estilo de vida, né? Nas nossas ferramentas para levar o evangelho. Desculpa interromper. A palavra diversidade, ela foi maculada em alguns ramos sociais aí, em alguns movimentos. Então a gente até evita um pouco essa palavra, mas ela é uma palavra que tem sua autenticidade no cristianismo. E eu entendo de uma ilustração muito simples. Veja que Deus coloca limites na humanidade, é óbvio. O ser humano precisa de limites. E vamos imaginar fisicamente, para ficar mais claro, que pegando o meu guia aqui, você tem os limites que Deus colocou para qualquer âmbito da existência humana, até para a sexualidade, para a alimentação, etc., né, bebida, e que está dentro dessas margens aqui, ok? O que passa disso vai ferir o ser humano, vai ferir o caráter de Deus, fora do princípio. Só que entre uma margem e outra tem um espaço enorme, isso é diversidade. Então, por exemplo, a gente tem que comer algumas coisas que são boas para o corpo, e aí é onde entra o problema. Respondendo a tua pergunta, nós temos que comer alimentos com gosto amargo, por exemplo, que é muito bom para o processo digestivo, para o fígado, como algumas folhas muito verdes e como o maldito do jiló. Eu odeio jiló. Se você está em casa e fala assim, você nunca comeu o meu jiló. Não comi e nunca vou comer. Jiló é muito ruim. Você quer me ofender, dá jiló de presente. Eu faço um jiló que é gostoso, viu, pastor? Não faz não. Não é gostoso, nem com leite condensado. Eu não gosto de jiló. Agora, qual é o grande problema de algumas pessoas? Elas gostam de jiló e elas quase sabem que jiló é saudável, então todo mundo tem que comer jiló. Mas não, tem outras coisas que têm um efeito similar na digestão humana, que são diferentes. Aí é onde entra a diversidade. Então a gente quer uniformizar a música, a roupa, sendo que existe um leque entre uma imagem e outra de muitas possibilidades dentro do princípio. Existe uma escala de cinza, né? Que é onde é possível estar sem ferir sem sair dessa margem, como você disse, né? Sim. Antes de você falar, Agatha, o Wesley pediu a vez. Aí vamos para esse convidado musical, depois para essa convidada musical. Eu ia falar, a diversidade acaba sendo um treinamento para a renúncia do nosso eu. Porque todo mundo quer puxar a sardinha para as coisas que sabe fazer. Poxa, essa música que eu tô cantando, gente, ó, vai tocar muito mais corações que a sua música. Só que quando a gente entende a diversidade e fala, poxa, mas você também está fazendo isso, e não é que junto a gente pode colaborar? Engraçado que como eu trabalho lá nas redes sociais do Anjos, teve um testemunho de um cara que falou assim, se não fosse pela TV... eu não entraria eu acho que ele falou assim, né? Eu acho que eu nunca teria entrado na igreja, porque folheto, gente batendo na porta, não colaria comigo. Ele falando, o testemunho dele. Aí chegou alguém para comentar assim, então o folheto não é uma obra do Espírito Santo? Então você está desmerecendo isso? Aí eu fui comentar, não, irmã, o formato para ele do folheto não colaria. Mas olha que legal, ainda bem que temos um outro formato, a TV. Sim. Por isso que a nossa igreja trabalha com folhetos, com livrinhos, com a TV, com a música. Por quê? Para atingir a diversidade, pessoas diferentes. Uma coisa que eu aprendi quando eu virei vegetariana é que existem vários outros alimentos. Porque às vezes eu me prendia só com as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu amo feijão preto. É o meu feijão preferido. E eu aprendi que existe grão de bico, cara. Que existe lentilha.
que existe feijão carioca. Jiló. Tá entendendo? Jiló não, nunca vai ter jiló, presta atenção, nunca jiló vai ser uma opção. Amém. Mas enfim, às vezes a gente é tão preconceituoso porque a gente gosta tanto de uma coisa e ela funciona pra gente que a gente exclui os outros, cara. E a gente perde a riqueza que é do Evangelho e do Espírito, que é um Espírito ilimitado e que nos dá. Eu acho muito lindo, porque, cara, se você pensa, Deus é um Criador ilimitado, Ele faz beleza em tudo. Então, se você só acha aquilo bonito, você está limitando Deus, cara, na sua vida. Sendo que você pode treinar o seu olhar. Assim como eu treinei meu paladar para gostar de outros tipos de feijão, você pode treinar o seu olhar também para deixar de ser preconceituoso com algumas coisas que são totalmente pequenas, totalmente culturais. Para a gente parar de ser aquele cristão que chega combatendo a pessoa de frente e a gente começar a entender que aquela pessoa também é bonita, porque ela também foi feita por um Deus ilimitado. E que eu posso aproveitar a beleza daquela pessoa e eu posso dar a minha beleza para ela. Acredito que não temos tanto tempo, estou interrompendo o povo hoje, né? Muita gente também fala o seguinte, cultura é do diabo. É um equívoco falar isso, porque o próprio Deus, quando cria o ser humano, ele dá o espaço para a cultura. Ele os coloca no jardim e diz, olha, está tudo muito lindo, eu quero vê-los melhor. Melhora você vai melhorar. Você vai melhorar. Isso é cultura, é o que o homem faz, não é? Então não há problema na cultura. É claro que muitas culturas, ou todas, na verdade, estão maculadas pelo pecado, há elementos culturais bons e ruins em cada lugar. Tem um jeitinho brasileiro aqui no Brasil, que a gente nem percebe, mas você está numa igreja e você tem um Windows lá que é pirata, a música lá é pirata, e a gente critica porque na outra cultura a roupa, o pessoal se veste meio diferente, pendura algumas coisas no corpo. Então, em toda cultura, você tem elementos ruins e elementos bons. Então, a cultura é um espaço que Deus deu para o ser humano. Até Julio Gonzalez diz que a palavra cultura vem de culto, a maneira como as pessoas vivem, e cultivo. Aliás, adoram a Deus, né, creem, e cultivam como elas vivem. Então não há um problema nisso, desde que seja, repito, dentro daquelas margens que Deus estabeleceu. A gente precisa ir para o final, e o que a gente quer deixar para vocês é isso, essas imagens todas do edifício, da família, da casa, tudo isso é para mostrar que nós somos elementos diversos, mas que estão construindo uma mesma coisa, o mesmo objetivo. 1 Pedro 2,9, a fim de anunciar as virtudes dele. E se ele é um Deus com tantas virtudes, a gente precisa de ter muita gente diversa também fazendo isso, anunciando essas virtudes. Mas eu quero terminar com uma última figura que aparece, que é de João capítulo 10, quando Jesus fala e se apresenta como sendo o bom pastor, e eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Nós somos ovelhas de um aprisco, e é uma parábola muito conhecida de Jesus quando ele fala da ovelha perdida, né? Que ele foi lá, o pastor deixa as 99 e vai em busca de uma ovelha perdida. Nós todos somos ovelhas desse aprisco. E duas coisas importantes. Em primeiro lugar, às vezes a gente precisa pensar quantas vezes uma ovelha desgarrada é chamada pelo pastor, mas ela não se sente bem de voltar para o aprisco por causa do olhar das 99 que estão lá. Por causa da maneira das 99 receberem. E às vezes o pastor está fazendo tudo certo. Cristo está fazendo tudo certo ao atrair as pessoas, mas há algumas ovelhas que não estão dispostas a receber. Mas eu quero só dizer uma outra coisa. Nessa de ser ovelha, Jesus é o bom pastor. Pastor Bruno é pastor, eu sou pastor também, mas eu tenho experimentado uma coisa muito importante, eu quero só compartilhar isso, deixar isso com você. A bênção de ser pastoreado. Você é ovelha, mas você pode pastorear e cuidar de alguém. Você é ovelha, mas Deus está te chamando para isso. Eu estou trabalhando hoje no IAP, Instituto Adventista Paranaense, sou pastor de adolescentes ali, mas Deus tem me dado uma grata bênção de não apenas pastorear, mas eu tenho sido pastoreado por gente. Eu tenho sido pastoreado por adolescentes de 16, 17 anos que perguntam como eu estou, que me ajudam, com quem eu posso abrir meu coração. Gente que talvez eu nunca imaginaria, mas que estão cuidando de mim. Hoje eu tenho uma rede de pessoas que são ovelhas, mas que estão me pastoreando. E a minha pergunta para você é uma ovelha que está pastoreando alguém? Será que não tem alguém na sua rede de contatos que pode ser pastoreado por você? Não tem alguém na sua rede de contatos que pode ser cuidada por você? Você é uma ovelha amada por Deus, acolhida no aprisco dele. O chamado dele agora é para que você também, além de ovelha, pastoreie alguém, cuide de alguém. Você não precisa de um título para isso. Você já tem um chamado para isso, que é o chamado de Deus para cuidar. Que Deus te abençoe. Que a gente seja casa, família, santuário, corpo. Que a gente seja um aprisco de ovelhas que cuidam umas das outras. Que Deus te abençoe. Até semana que vem no Código Aberto.